fazer quem você ama parar de beber não era simplesmente saber argumentar. Porque muitas vezes o melhor jeito de convencer uma pessoa é você fazer essa pessoa sentir que a ideia foi dela. E os argumentos nem sempre fazem isso acontecer. Às vezes tem a ver com o jeito que a gente conversa, mas nem sempre argumentar. Argumentar é tentar convencer o outro de algo, mas nem sempre essa é a forma, tipo, diretamente. Sim, fazer quem você ama parar de beber é você levar essa outra pessoa a ter mais vontade, ter mais comprometimento com parar de beber. Mas muitas vezes os argumentos eles são venenos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de agora é um vídeo do quadro Pergunta pro Vitor e nesse vídeo eu vou responder perguntas ao vivo. Né? Nesse momento que eu estou falando para você agora, eu ainda nem vi as perguntas que vão surgir porque eu respondo, né, nas sextas-feiras à tarde no meu Instagram e no YouTube de forma espontânea, né? Eu abro essa live nas sextas-feiras à tarde e eu respondo perguntas ao vivo. E eu acredito que você ouvir perguntas de outras pessoas que também buscam o mesmo que você, fazer alguém que ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, pode ser muito útil para você. E eu gostaria muito de saber se você concorda com isso. Então eu te peço, se você tiver interesse, se você continuar assistindo esse vídeo, de você comentar, né? Você comentar para mim se esse tipo de conteúdo que eu faço respondendo, isso está te ajudando ou não. Tá? Porque isso me ajuda a colocar a minha energia em conteúdos que possam ser mais úteis para você. Como muitas pessoas têm me dito ao longo do tempo que esse tipo de conteúdo nesse formato é muito interessante, eu tenho continuado. Mas o seu comentário, a sua opinião, ela faz diferença para que eu ajuste o conteúdo da melhor forma possível e isso é melhor para mim e para você. Tá bom? Então agora eu vou começar a responder algumas perguntas aqui. Olha só, uma pergunta que ela diz o seguinte: Vitor, se eu for ao psicólogo, eu posso ter mais argumentos com o marido para fazer ele parar de beber? Essa é uma boa pergunta, tá? Depende. Fazer quem você ama parar de beber é uma coisa que não é consenso, não é todo psicólogo, não é todo psiquiatra que tem treinamento para lidar com dependências de qualquer coisa. Dentro da saúde mental, né, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, eles têm muitas coisas a estudar, né, muitas coisas bem diferentes. E ele pode não ter focado muito nessa área, ele pode não, ou se ele focou nessa área, ainda assim tem muitas coisas diferentes para estudar, ele pode não ter tido experiência ou treinamento com familiares. Então, esse é o primeiro ponto que vai fazer ser difícil dizer que se você for para qualquer psicólogo, se ele vai saber te ajudar em relação ao seu marido. Alguns vão saber, outros não vão saber, e o pior é que aqueles que não sabem como te ajudar, infelizmente, até por um fenômeno psicológico que já foi estudado, chamado o efeito Dunning-Kruger, eles vão te atrapalhar. Dunning-Kruger, dois psicólogos, fizeram uma pesquisa muito interessante para avaliar como que funciona o nível de confiança de uma pessoa em relação a um assunto. E eles perceberam, com esses estudos deles, que quando a pessoa tem um pouquinho de conhecimento, não muito, ela é altamente confiante naquele conhecimento que ela tem, por mais que ele é raso. E conforme a pessoa vai aprendendo mais, ela vai tendo uma confiança mais realista, né? Até chegar a um ponto de um expert que ele tem confiança porque ele tem muita habilidade, mas ele mesmo assim ele segue aprendendo e ele entende que o conhecimento ele pode ser sempre aumentado. E o que isso tem a ver com o psicólogo que pode te atender? Se ele souber só um pouquinho sobre esse assunto de fazer quem você ama parar de beber, ele tem o risco de te dizer coisas erradas, destrutivas, baseadas em nada, do tipo, olha, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Ele pode usar conceitos já retrógrados, conceitos que trazem malefício, como o conceito da codependência, né, que é muito comum. As pessoas que estudam de forma
não ideal, vamos dizer assim, esse tipo de assunto, elas utilizam um conceito da década de 70, que hoje a gente já tem vários artigos mostrando que usar esse tipo de conceito, dizendo que os familiares são codependentes, isso atrapalha, incapacita muitas vezes, ele impede o melhor. Então, respondendo, se você for ao psicólogo, certo, você vai ter mais condições sim de ajudar o seu marido a parar de beber. E nem sempre é com argumentos, tá? Aí que mora um problema também. Fazer quem você ama parar de beber não era simplesmente saber argumentar. Porque muitas vezes o melhor jeito de convencer uma pessoa é você fazer essa pessoa sentir que a ideia foi dela. E os argumentos nem sempre fazem isso acontecer. Às vezes tem a ver com o jeito que a gente conversa, mas nem sempre argumentar. Argumentar é tentar convencer o outro de algo, mas nem sempre essa é a forma, tipo, diretamente. Sim, fazer quem você ama parar de beber é você levar essa outra pessoa a ter mais vontade, ter mais comprometimento com parar de beber. Mas muitas vezes os argumentos eles são venenos. E é claro, tem técnicas para você fazer ele aumentar essa percepção de problema e aumentar esse comprometimento com parar de beber. E daí, claro, um profissional adequado, que são poucos, né, vão poder te ajudar nisso. Vitor, a psicóloga disse que ele não vai simplesmente parar de beber do nada, que ele precisa reduzir aos poucos. Isso que a psicóloga disse é verdade? Procede? A resposta correta é não sei, porque isso não é uma regra universal, né? Isso é uma avaliação individual, olhando a pessoa, de repente, numa avaliação individualizada, ela pode ter depois de uma extensa avaliação do caso dele, de tentativas prévias, de uma experiência vasta que ela tenha tido, de um conhecimento profundo a respeito dele, de uma longa relação com ele, é possível que ela tenha uma opinião, né, baseada em coisas que né, tem uma boa chance de estar correto. Agora, essa declaração ser feita sem o devido cuidado, ela não é correta para todos. Mesmo uma pessoa que bebe pesado, diminuir aos poucos a bebida é uma tentativa que geralmente ela é mais fácil dar errado do que certo. Sabe por quê? Igual que eu vou usar uma metáfora, um recurso didático para explicar isso. Sabe aquelas propagandas que tem lá, tipo assim, propaganda acho que é do Bis, tá? Ou é do Cheetos, eu me esqueci agora o que tem aquela coisa que fala assim, ó, impossível comer um só. Pensa você com, sei lá, um saco de balas. E aí você tá de dieta e você tem um saco de balas da sua bala favorita. E aí você come 20 balas por dia. Aí você tem um grande saco de balas. Aí você vai, no dia seguinte você vai comer 19. No dia seguinte você vai comer 18 e vai diminuindo aos poucos. Quando você começa a comer uma bala que você gosta muito, pode ser muito mais difícil frear depois que você começou. Então, reduzir aos poucos tende a ser muito mais difícil. Só que, é claro, talvez ela tirou essa ideia, essa justificativa, porque algumas raras vezes, sim, pode ser que tenha sido avaliando individualmente, mas pode ser que ela tenha tirado essa ideia do que a gente tem de conhecimento biológico, médico, aí não é muito a área dela, né, sobre a síndrome de abstinência alcoólica, que é realmente uma pessoa que bebe muito pesado, ela parar de beber do nada, sem acompanhamento médico, se ela tiver muitos sintomas de abstinência, isso pode inclusive ser perigoso. E daí, como é que a pessoa pode fazer? O jeito mais difícil é diminuir o álcool aos poucos. O jeito mais que tende a dar mais certo é a pessoa com acompanhamento médico, né, especializado, essa pessoa ter um regime de medicação para conseguir passar por essa síndrome de abstinência alcoólica, que vai durar ali alguns poucos dias ou algumas poucas semanas, e ela vai fazendo essa desintoxicação, que pode ser ou não no ambiente hospitalar, pode ser de consultório, dependendo do caso e avaliação do médico, e aí a pessoa ela para de beber, né, numa circunstância adequada, e ela vai ter um regime de medicação que vai sendo retirado gradualmente, e aí ele não vai ter sintomas físicos de abstinência alcoólica. Aí sim, é uma boa possibilidade, né? Então, perceba, mais uma vez, a pessoa só vai parar de beber aos poucos. Isso não é uma verdade universal. A minoria, talvez, discutivelmente, pode ser que sim.
Em geral, é muito mais fácil isso ser feito com acompanhamento médico, caso seja um beber pesado, e essa explicação que eu te dei de que se a pessoa começa a beber, ela vai ativar o sistema de recompensa cerebral dela, vai diminuir a capacidade de controlar impulsos pelo próprio efeito do álcool e vai ser muito difícil ela reduzir conscientemente aos poucos, né? Mas não existe só um caminho e é possível que esteja certo. Generalizar isso claramente é errado. Uma outra pergunta aqui é um pouco mais avançada, e deve ser de uma aluna do curso ACA, que ela fala o seguinte: o começo da extinção comportamental. Ela está dizendo que, no caso dela, ela percebeu que a extinção comportamental, a presença dela é uma possibilidade. Retirar a presença dela seria possível de se enquadrar na classificação de extinção comportamental. Ela está dizendo assim: abrir uma exceção, eu volto à estaca zero? Vou te puxar a orelha só um pouquinho, tá? Que é o quê? No módulo de fundação, eu explico sobre reforço intermitente. Ah, Vitor, mas reforço intermitente? Que negócio técnico demais. É aqui que a gente vê a importância. Eu não falei à toa. Eu não fiz aulas para você ouvir nomes difíceis para você sofrer. Deus me livre, não é isso que eu quero. Só que é o seguinte, quando você começa a dar por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da cadelinha da minha sogra. A minha sogra tem uma cadela vira-lata, caramelo, chamada Mel. E a minha sogra, quando a gente passou um período morando na casa dela, durante o almoço, a Mel sempre latia muito e incomodava. Imagina, a gente mal conseguia conversar porque a cadela estava ali no pé, latindo, muito. E aí a minha sogra ficava irritada, incomodada, mandava a cadela ficar quieta. Para, Mel, você está incomodando, fica quieta. E aí a minha sogra dava um pedacinho de comida para a cadela. O que a Mel fazia? Ela comia, ficava quieta um pouco. Depois ela voltava a latir. Daí ela xingava a cadela, dizendo assim: cadela, você não respeita a gente. Mas não, a cadela ela está sendo ensinada que se ela latir, ela ganha comida. E ela quer comida, ela vai latir, vai ganhar comida. Né? Natural, não tem como. Não adianta você falar para um cachorro, o cachorro ele não entende o nosso idioma. É loucura imaginar que o cachorro responde a um comportamento. E o ser humano também tem esse funcionamento muito parecido com o cachorro, né? Ou outros mamíferos. Então, se você começa a aplicar uma técnica de redução de um comportamento, como a extinção comportamental, que nesse caso da minha sogra, para ser didático, seria ela parar de dar comida para Mel durante o almoço. O que vai acontecer? Ela aos poucos vai parar de latir, porque o comportamento de latir não está sendo eficaz para o objetivo de receber comida. Inclusive, durante um tempo, a gente conseguiu conversar, manter firmeza, e durante algumas semanas a Mel não recebia comida. E adivinha o que aconteceu? Ela ficava em silêncio, tranquila durante o período de almoço. Sentava para almoçar, ela ficava tranquila, não incomodava. É claro que no início, quando ela parou de receber comida, ela latia até mais e parecia que estava dando tudo errado. Não adianta não dar comida, ela só para de latir quando dá comida. Só que isso é enganoso. Por quê? Ela aprendeu que se ela latir, ela ganha comida. Ela não ganhou comida, é natural que ela intuitivamente comece a latir mais porque ela achou que faltou latido para conseguir a comida. E aí o que acontece? Durante um tempo, sim, foi feito adequadamente, ela parou de receber, né? Foi uma extinção comportamental. Só que aí, o tempo foi passando. A minha sogra, por alguma razão, recaiu no comportamento dela e voltou a dar comida para Mel. Só que, só às vezes. Ela abria exceções. Só no final de semana eu vou dar comida para Mel, porque, né? Domingo pode. O que aconteceu? E o que é natural acontecer? Isso é o que se espera do comportamento, é o que se espera do funcionamento do sistema nervoso central de um mamífero. Uma cadela, um cachorrinho é um mamífero, você, ser humano, é um mamífero. O que tende a acontecer? Tende a acontecer um reforço intermitente. Às vezes dá certo, às vezes não dá. O reforço intermitente, ele prolonga muito, ele reforça muito mais do que um reforço constante. Se a cadela sempre recebeu alimento e você para de dar,
Ela vai reclamar, explosão comportamental, mas vai passar, ela vai parar. Agora, se ela recebe só de vez em quando, ela vai desenvolver uma confiança muito grande que se ela latir, ela vai ganhar. Então, se você abrir exceção, você vai aumentar o reforço, vai ser muito mais difícil você tirar, não que não dá mais, mas você vai ter que prolongar a extinção comportamental por mais tempo, você vai precisar tolerar explosões comportamentais mais recorrentes. Isso é o que a gente espera que aconteça. É possível ser diferente? É possível. Eu não recomendo você tentar. Ah, mas Vitor, eu vou abrir exceções às vezes. Eu não recomendo. Mas você é livre, né? O que eu estou aqui para te ajudar é entender as possibilidades mais frequentes do que pode acontecer se você fizer diferente do método, né? No método tá lá, não abrir exceções. No método tá lá, vamos fazer de uma forma coerente, constante, previsível. Se você abrir exceções, você pode criar um problema muito grande e fortalecer ainda mais aquilo que você quer modificar. Deu para entender? Me avisa aí nos comentários se deu para entender. Você não volta a estaca zero, você pode ficar pior, né? Volta a estaca zero? Não, pode ser que você piore as coisas. É um fato. Mas pode ser que seja diferente? Ah, pode, mas é mais incomum. Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Ela está perguntando assim: o que fazer, doutor, quando o alcoolista não acredita mais na nossa melhora, mesmo tendo a sua abordagem? Olha, se você está tendo a minha abordagem que eu recomendo, ele não importa se ele acredita ou não na melhora, ela vai acontecer e ela vai ser sensível. Porque, eu não sei se eu entendi, porque o alcoolista não acredita na minha melhora, eu vou tentar imaginar uma situação. Você sempre maltratou ele, você sempre tratou ele com muito autoritarismo, muito controle, muita briga, muita crítica, muita intolerância ou muito atrito desnecessário. Vou imaginar isso. E aí você começa a mudar, você começa a parar de xingar ele, você começa a parar de maltratar ele, você começa a parar de humilhar ele publicamente, você começa a tratar ele com um pouco mais de respeito e ele não acredita que você vai tratar ele com respeito. Eu acho muito difícil você realmente tratar ele com respeito e ele não perceber isso. Ele pode não acreditar na sua melhora se você talvez não está melhorando. No seguinte sentido, você acha que está tratando ele com respeito, você acha que está tratando ele com mais dignidade, e ele não acha. E às vezes você está errada. Agora, porque se você não xinga mais ele, e já se passaram 3 meses em que você não xingou ele mais nenhuma vez, você xingava ele todos os dias, gritava, brigava, humilhava ele todos os dias. Aí 3 meses que você não faz mais isso. Ele vai dizer, não, eu não acredito que você não vai me xingar. Estranho, né? É muito mais, eu imagino que seja muito mais provável que está existindo aí uma diferença de visão a respeito do que é que está melhor. Talvez você ache, não, eu já melhorei. Mas talvez vale a pena perguntar para ele o que faz ele achar que você não melhorou, qual é a opinião dele, como é que ele está sentindo o que está acontecendo. Tá entendendo? E quem segue a minha abordagem, muitas vezes o alcoolista ele não acha que a coisa melhorou no começo. Varia bastante, mas algumas vezes a pessoa acha que piorou. Por quê? Tem gente que vai lá, mães que pagam bebida para o filho. A mãe vai lá e começa a seguir a minha abordagem, ela vai parar de pagar bebida para o filho. O filho vai olhar e vai falar, mãe, você piorou. Cadê minha cachaça? Mãe, você piorou. Cadê a minha mesada para comprar cerveja? Ele vai achar que piorou. Agora, isso não significa que piorou. Mas está existindo uma coerência de atitudes. E aí o que precisa fazer? Não só a parte negativa, né? Precisa nutrir coisas positivas na relação também, né? Porque não é uma coisa simplesmente de passar a cortar tudo que tem de mal e ignorar a pessoa, né? A gente está falando aqui de relacionamentos sendo construídos de formas mais maduras e produtivas, né? E para isso acontecer, a gente precisa, é um pré-requisito, assumir responsabilidade pela forma que a gente faz as coisas e estar disposto a ouvir um feedback. Não aceitar tudo que o outro acha de opinião, mas ouvir genuinamente a opinião do outro e estar disposto a se avaliar levando em consideração o que o outro está dizendo.
Vitor, eu tenho uma dúvida. Eu devo acompanhar meu marido nas festas, mesmo sabendo que ele vai beber ou não? Olha, eu vou te dar uma resposta baseada no que eu entendo sobre a possível consequência das decisões. E aí, você, baseado nisso, você vai tomar a sua decisão. Você acompanhar o seu marido numa festa sabendo que ele vai beber, você tende a gerar nele uma percepção de que beber não te incomoda tanto, que não é uma questão tão importante assim. Você vive falando que quer que ele pare de beber ou não, mas quando vai numa festa e vai beber, você vive como se fosse normal. Você vai numa festa com ele, volta com ele dirigindo embriagado. Na minha opinião, e eu posso justificar isso, tem várias formas de justificar no curso A, que eu ensino em detalhes o porquê isso, como colocar isso em prática, o que esperar caso ele reaja das mais variadas formas. Mas se você ir em festas com ele sabendo que ele vai beber ou estando com ele bebendo, você está associando um prazer relacionado ao álcool que está, de uma forma ou de outra, alimentando o alcoolismo dele, né? Aí você pode me dizer, Vitor, mas eu sabendo que eu estou alimentando o alcoolismo dele, eu decido mesmo assim ir na festa com ele. Ok, talvez seja uma decisão mais fácil, mas aí a gente tem aquela questão que é o seguinte, você não é obrigada a fazer uma coisa ou outra. Eu não estou aqui para dizer o que é certo você fazer, eu começar a dar lição de moral em adultos. Não. Eu estou aqui para te ajudar a entender as consequências das tuas decisões e aquilo que pode te fazer ir para um dos lados da moeda. Porque quando você convive com o alcoolismo de alguém, você não é obrigado a fazer nada. Mas existem duas posições. Você pode ser parte da solução ou você pode ser parte do problema. Ser parte da solução custa um pouco mais caro, né? Custa um pouco mais caro. Por isso que a maioria é parte do problema, até por não se importar tanto com a pessoa, porque né, ninguém é obrigado também. Mas aí você pode escolher qual lado que você prefere, né, estar baseado na sua própria, né, convicção. Vitor, meu filho entra em pânico quando o pai bebe, não quer mais ficar em casa. O que fazer? Eu não sei a idade do seu filho, triste essa situação. Eu não sei por que ele entra em pânico quando o pai bebe, se o pai fica desagradável, se o pai faz coisas inaceitáveis. Mas se for, depende da idade do filho, você tem que proteger o teu filho, né? Se ele for menor de idade, tem que proteger o teu filho emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Tem que avaliar realmente se o marido chega embriagado em casa, ele faz um monte de coisas que não dá para viver assim, que fica um ambiente hostil, fica um ambiente ruim. Eu te diria para buscar proteger esse ambiente doméstico. Seja, né, afastando o filho ou até se incluir nisso. Porque se o filho entra em pânico, imagino que uma coisa muito desagradável aconteça quando esse pai chega embriagado. E eu acredito que talvez você própria não deva alimentar isso ou fingir que isso está tudo bem e você também colocar uma barreira entre esse momento. Ah, mas Vitor, minha casa tem poucos cômodos. Enfim, você vai precisar articular de alguma forma para que você realmente não seja exposta a uma situação inaceitável. E muito menos deixar o seu filho numa situação inaceitável. Né? Mas eu acho que tem que observar, tem que ouvir esse filho. Se não for nada óbvio, que o pai ele chega com cheiro de bebida e ele vai lá, vai dormir, vamos dizer assim. E o filho mesmo assim entra em pânico. Eu acho que esse filho está demonstrando um sofrimento muito intenso, ele está demonstrando sinais de que ele precisa de ajuda psicológica para ele próprio. Né? Eu te sugeriria buscar um profissional que atenda crianças para levar ele para receber auxílio psicológico, né? Independente do que você for fazer. Né? Porque ele está demonstrando um grande sofrimento, realmente. Uma pergunta que faz tempo que não aparece e ela é uma pergunta que pode passar na cabeça de muita gente. É a seguinte. Boa tarde. Vitor, intervenção para internação quando todas as opções para o tratamento já foram realizadas e não ocorreu aceitação no caso do alcoolismo. Ajuda ou não a internação? Olha, eu vou ignorar algumas coisas que é difícil ignorar, mas eu vou partir do pressuposto que você está certa. E apesar de que eu não acredito que você está correta.
Eu não acredito, né? Porque é muito difícil, mas não é impossível, mas eu não acredito que as opções de tratamento foram todas realizadas e não ocorreu aceitação. Eu não acredito nisso. Que você já abordou das melhores formas possíveis e isso não se resolveu. Né? Eu não acredito nisso, mas eu vou comprar esse discurso só para te dar a resposta, tá? Eu vou imaginar que sim. Eu não acredito, mas eu vou assumir que sim. Você já tentou várias coisas, tudo que você imaginava, você já entrou no curso ACA, você já tirou dúvidas, você já aplicou tudo o que você realmente conheceu e aquilo ali, por uma forma ou de outra, não respondeu. Eu nunca vi acontecer ainda, mas acredito que se acontecer eu quero saber, mas... uma intervenção, vamos lá, intervenção para internação é uma prática que é feita muito mais nos Estados Unidos, né? Que veio classicamente, historicamente, de um lugar chamado Johnson's Institute, né? Parece que veio desse local, em que eles, e ainda existem alguns locais que trabalham dessa forma. O que é uma intervenção para internação? É, resumidamente, quando um profissional orienta a família, está junto com a família, e junta vários integrantes da família e cada integrante vai sentar, vão se reunir com a pessoa que tem alcoolismo e cada integrante vai expor várias coisas, vai falar sobre os seus sentimentos, vai expor o problema e vai colocar assim, olha, eu estou sofrendo em te ver assim e algo tem que mudar, senão talvez nós não vamos mais ter uma relação. É tipo assim, coloca a pessoa na parede e ela tem que estar entre a cruz e a espada ali, ela tem que tomar uma decisão. Isso é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Mesmo com apoio profissional, é muito perigoso. Existem vários casos, um caso famoso, caso de que a pessoa perdeu a vida, né? Ela tirou a própria, né? Ela fez algo contra si de uma forma irreversível. Um caso famoso que aconteceu depois disso é do vocalista da banda Nirvana. Não sei se você sabe, não, ele faleceu, né, de uma forma trágica, ele causou a própria morte, né, num contexto em que os amigos e a esposa fizeram uma intervenção, porque ele não estava bem, ele não aceitava ajuda, e aí foram todos e colocaram ele contra a parede e ele tinha que aceitar um tratamento de internação. Ele então se isolou numa casa e cometeu essa tragédia contra si mesmo, né? Mesmo com uma filha de 1 ano de idade. Então, ela é uma intervenção de risco porque ela gera pressão, mas ela não gera conexão. Ela gera pressão e ela não gera um dos elementos mais importantes para mudar um comportamento humano, que é o quê? É você ter... Porque existem 2 tipos de vergonha, tá? Didaticamente. Existe uma vergonha pró-social que nos ajuda a melhorar como pessoa, que é quando nós nos sentimos incluídos num grupo e nós ouvimos algo que a gente precisa mudar como uma parte apenas que as pessoas gostariam que fosse diferente, que a gente concorda e que, de uma forma geral, a gente é amado e aceitado, que as pessoas se importam com a gente. Essa é uma vergonha pró-social. Eu não me sinto a pior pessoa do mundo, mas eu olho e penso, não... Quando eu faço aquilo não é legal, eu preciso mudar, isso é útil. Agora, existe uma vergonha destrutiva, que é quando a gente passa uma ideia de que a pessoa como um todo está errada, como se nós não aceitássemos ela, como se a gente não estivesse interessado em compreender essa pessoa, e isso serve muito mais para o lado negativo. A pessoa acaba entrando num círculo de que ou ela se rebela, se isola e piora, ou ela se submete por pressão, por uma vergonha destrutiva, e ela não consegue amadurecer esse processo, e ela vai mais para a internação. A gente tem taxas de internação em torno de 33%, quando a intervenção é bem feita. Só que qual que é o problema? Aumenta a taxa de aceitação de uma internação, só que também aumenta a taxa de abandono de tratamento, aumenta a taxa de recaída após 1 ano. Então, para maquiar a situação, fazer uma intervenção dessa forma, ela pode ser feita. Agora, existem casos em que pode ser útil? Eu acredito que pode existir, porque nem na guerra, nem no amor e nem na medicina podemos utilizar o sempre ou o nunca, né? Mas para você utilizar ou pensar em fazer uma coisa dessas,
eu te recomendaria estar muito bem acompanhada de um profissional muito experiente que realmente fizesse uma revisão completa de outras formas e que isso fosse feito com um acompanhamento muito próximo, de talvez mais do que um profissional, tá? Porque é muito arriscado. É tipo assim, é o mecânico a consertar o motor com o carro em movimento. Existe alguma situação em que isso pode ser necessário? Eu não sei, tá? Didaticamente aqui, finge que sim. Mas isso não pode ser a primeira coisa e isso tem que ser avaliado por um especialista, muito especialista, tá? Porque pode dar muito errado. Sobre intervenções, só para concluir, que é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Eu não acho que eu sei tudo. Não acho que eu sei tudo, mas eu acho que eu entendo um pouco dessa parada de alcoolismo. Eu acho que eu entendo. Eu já atendi muita gente. Eu estudo todo dia esse negócio há muitos anos. E eu vou te falar uma coisa. Nunca aconteceu uma situação em que eu achei... E eu não deixo nada fora do leque de possibilidades. Mas nunca aconteceu para mim uma situação em que eu achei que uma intervenção fosse uma alternativa interessante. E se eu um dia pensar que isso pode ser uma coisa a ser feita, eu não faria. Porque eu não trabalho dessa forma. Eu encaminharia para alguém. Eu faria alguma... Né? Muitas vezes a gente trabalha com casos complexos, eu trabalho com... Né? Eu atendo às vezes a esposa, aí eu encaminho para algum colega de confiança, o marido, e a gente faz um trabalho estratégico com vários profissionais. Sim, mas se fosse fazer uma intervenção, ela precisaria ser feita por um profissional capacitado, com um treinamento específico em relação a isso. E eu não conheço nenhum no Brasil. Alguns poucos nos Estados Unidos e mesmo assim eu nunca encontrei uma situação em que eu julgasse, mesmo discutindo com colegas, casos muito complexos, que isso parecesse minimamente interessante, tá? Porque a gente tem tanta coisa útil. Um psicólogo, Vitor, uma vez disse a meu esposo que dependia dele e pronto. Olha, querida, o psicólogo que vai falar para o teu esposo que depende dele, parar de beber depende de você e pronto. Ele é um ser humano. E eu quero que você perceba como são os seres humanos. Isso não é uma coisa boa ou ruim, mas é uma coisa comum. Como é que é na escola? Todos os alunos são aplicados? Não. Muitos alunos vão para cumprir o protocolo, tirar a nota suficiente para passar de ano e é isso aí. E as pessoas vão para a vida profissional da mesma forma. Você vai encontrar psicólogos, médicos, advogados, até juízes, né? Mas um juiz estudou tanto, mas ele passa no concurso, a maioria deles vai se acomodar. É o normal. As pessoas vão fazendo o mínimo que precisam. A maioria faz isso. Fica esperando chegar o final de semana para curtir, porque vai levando de qualquer jeito, porque o trabalho é uma coisa que, né, faz o mínimo possível para não ficar ruim. Não se atualiza, não se preocupa com alto desempenho, porque custa caro se atualizar. Não só financeiramente também, mas custa você ter humildade, custa você nunca parar de estudar. Eu estudo todos os dias, domingo a domingo, no mínimo 1 hora. Todos os dias. Mesmo com filho, mesmo em dia difícil, não tem um dia que eu estudo menos de 1 hora. A maioria dos dias é mais do que isso. E eu não precisaria. Eu tenho vários pacientes, né? Eu tenho um curso que é muito procurado. Eu tenho uma estabilidade profissional, eu não precisaria. Mas por que eu faço isso? Porque para mim é importante, né? E você vai perceber que tem cabeleireiros que são assim, padeiros que são assim. Mas a maioria da padaria vai fazer um pão mais ou menos. A maioria do cabeleireiro vai fazer um serviço mais ou menos. Aí goste você ou não. A maioria dos psicólogos também vai fazer um serviço mais ou menos. E aí você vai precisar o quê? Ter um pouco de informação para filtrar, né? E geralmente, é natural também, um profissional que estuda mais, que se dedica mais, ele vai ser mais procurado e ele vai acabar custando mais, vamos dizer assim.
ou tempo de agenda, né? Às vezes esperar a agenda vagar, ou às vezes até o investimento, né? Você pega um psicólogo que é mal remunerado, ele está frustrado com a profissão dele, ele nem trabalha tanto com alcoolismo, ele vai falar uma besteira dessa. Depende só dele mudar, porque ele está tirando a responsabilidade dele, porque ele não estudou o básico sobre atendimento de um ser humano, né? Um profissional que se coloca na posição de atender um ser humano em saúde mental e achar que só depende do cliente, ele estudou muito pouco. Ele estudou muito pouco. Ou ele não tem nem condições psicológicas, ele não está fazendo a profissão certa. Porque sempre depende um pouco da gente. Inclusive na escola. Pensa aí uma matéria da escola que você gostava. Às vezes você nem gostava tanto da matéria, mas o professor fazia ficar tão boa que você começava a gostar um pouco da matéria. Tá entendendo? A gente sempre tem um pouco de responsabilidade pelas relações que a gente faz. Só que nem todo mundo tem a coragem de admitir isso e poder viver com isso, né? Eu não sou competente 100%, eu não sou o melhor para todo mundo, mas eu assumo responsabilidade. Geralmente, se um paciente não melhora, ok, a culpa não é 100% minha, eu tenho limitações, mas eu sempre tenho na minha cabeça, porque eu acho que eu tenho conhecimento suficiente e eu acho que eu já me tratei o suficiente para eu ser capaz de admitir que, olha, é possível que eu poderia ter feito melhor. É possível. E talvez essa pessoa possa encontrar alguém que faça melhor do que eu. Agora, eu olhar para o outro que não deu certo e dizer que ele foi o problema, é muito ingênuo, covarde e demonstra um despreparo emocional e técnico. Tá falando o seguinte: meu marido parou de beber em 24 de maio. Eu parei de beber dia 3 de junho para acompanhá-lo. Eu confesso que estou com vontade de beber nesse final de semana, pois estou de férias. Se eu beber, eu vou prejudicar a evolução dele? Tem duas respostas, tá? Existe eu acredito que nessa situação exista uma escala de intensidade. É mais do que sim ou não. Obviamente, vamos tirar da mesa o óbvio, depois eu vou explicar o detalhe. O óbvio é difícil saber. Ele parou de beber 24 de maio. Isso está fazendo 1 mês e alguns dias, 1 mês e meio. É um pouco recente, né? Um pouco recente. Para a maioria das pessoas, quando é recente assim, estar exposto ao álcool é difícil. Porque o cérebro, na mesma medida em que quando a pessoa bebe muito, né, vai bebendo e fica difícil parar de beber, desenvolve um padrão de alcoolismo, o cérebro começa a ficar mais sensível a gatilhos. E aí ele vai ter muito mais dificuldade de conter o comportamento dele. Não é que é impossível, mas é complicado, é pesado. E pode ser que ele não tenha coragem de falar na sua cara que é difícil, porque ele não quer ser um problema na sua vida e porque ele gostaria de ser mais forte. E aí ele, por vergonha, ele não revele para você que talvez seja difícil. E talvez ele nem olhe ele nem perceba, porque para ele pode ser doloroso perceber que talvez fique difícil se você beber. Então é um risco você beber, né, nesse momento. Você pode conversar com ele sobre isso. Pode ser que não seja um problema, mas é mais raro não ser um problema. Pode ser que ele... Porque, olha só, você dizer que você quer beber no final de semana e ainda você demorou para parar de beber, para você o álcool é muito importante. Para você o álcool tem na sua cabeça, e talvez seja até um efeito da sociedade, né? Porque às vezes a gente segue o efeito manada. E a manada, né, é muito levada pela manada mesmo. Comportamento de manada, né? Começa todo mundo correr, a gente corre junto. Se por um comportamento de manada, você deve ter uma mentalidade de que o álcool é muito importante, que a diversão está relacionada ao álcool, que a vida sem álcool é desagradável. E se a sua mentalidade é assim, é difícil você mostrar uma mentalidade ou você incentivar uma pessoa que não pode beber de que a vida pode ser boa sem álcool. Tá entendendo? Então, eu te diria o seguinte: se você vai beber ou não, é uma decisão sua. Se você está disposto a correr esse risco, tudo bem. E eu te sugeriria, você pode descartar a minha sugestão, mas eu te sugeriria você observar o quanto você valoriza o álcool, de uma forma implícita. O quanto o seu cérebro aprendeu e associou o álcool com uma vida boa.
que soa quase que necessário, que soa assim, eu correria o risco de o meu marido ele recair no alcoolismo para eu poder beber um pouco no final de semana. Mesmo que você não exagere. Porque isso já demonstra um repertório baixo de comportamento que já leva a um risco de alcoolismo. Pode ser que você nunca desenvolva. Mas como para você a diversão e o álcool estão muito ligadas, vai chegar um momento em que talvez você esteja mais vulnerável e você comece a usar o álcool com mais frequência e aí as coisas desandam. Ou talvez você não se importa mais com esse casamento, ou você não acha que marido e mulher precisam se ajudar, e cada um por si, e você talvez ache que esse é o tipo de relação que é mais interessante para vocês, e quem sou eu para julgar isso? Né? Quem sou eu para julgar isso? Eu só não compartilho dessa convicção, né? E não acho que é melhor ou pior, mas se eu tivesse na tua situação, eu jamais, eu acho, né? Eu não estou na tua situação, mas eu acredito e eu acredito, né, pela história das coisas que eu vivi, se a minha esposa tivesse dificuldade para parar de beber, precisasse parar de beber, eu acho que eu pararia de beber antes que ela e eu não teria muita dificuldade de realmente me comprometer com não beber, porque eu quero ser parceiro da minha esposa, de verdade, não só da boca para fora. E se eu acho que não beber é um sacrifício muito grande, claro, para mim é fácil porque eu já entendo bastante do assunto, mas mesmo se eu não entendesse, eu acho que eu iria começar a questionar o porquê que eu acho uma atividade dessas importante o suficiente para eu colocar a vida e a saúde da minha esposa em risco. A pessoa que eu escolhi passar a minha vida, a pessoa que eu escolhi para construir uma vida juntos, a pessoa que teoricamente seria a minha grande parceira da vida, né? Inclusive, não sei se você tem filhos, eu tenho um filho com a minha esposa, o que faz com que eu sinta que, poxa, a gente é uma unidade, cara. É tipo nós dois, se a gente não se apoia, pô, quem que importa no mundo? Só eu importo no mundo? Ah, os meus amigos importam no mundo? Se a pessoa que eu escolhi para casar não importa tanto assim, eu estou disposto por conta de uma curtição no final de semana, eu estaria disposto a colocar o processo desafiador da minha esposa, que envolve a saúde dela, em risco, né? Eu que valorizo uma relação, eu que acho que muito do sentido da vida tem a ver com a gente cuidar também de quem nós amamos, eu que espero, eu que também eu reconheço que eu sou vulnerável e às vezes eu preciso de ajuda, eu que quero construir um ambiente assim para mim, eu quero poder contar com a minha esposa se eu tiver dificuldade, eu quero ser um apoio para ela sempre que eu puder. E se eu achar que eu não estou conseguindo, eu estaria disposto a buscar ajuda para rever isso. Porque é um valor, para mim, Vitor, muito importante. Mas eu sei que as coisas podem ser diferentes e as famílias podem ser diferentes. Cada um tem uma forma de enxergar. Alguns se bastam mais que outros, né? Alguns veem o casamento como uma coisa diferente disso. Mas aí, quem sou eu para julgar? Mas essa é a minha reflexão para te responder. E aí, fica à vontade para decidir o que faz mais sentido dentro dos seus valores de vida e dentro do tipo de relação que você quer construir com ele. Gente, chegando no final, é isso aí. É isso aí. E assim, ó, se eu tivesse... E por outro lado, vou até concluir o outro lado da reflexão. Se eu fosse o marido, se eu de repente eu começasse... Porque faz um tempão que eu não bebo. Eu não tinha obrigação de parar de beber, mas... Eu não bebo, eu acho que de tanto falar disso, eu vivo uma vida sóbria e eu gosto disso. Eu me sinto melhor, eu acho que eu aproveito mais os momentos sem álcool. Acho legal, eu me sinto bem assim. E eu acho que eu não precisaria parar de beber, mas eu gosto. Mas se eu tivesse um problema com álcool e eu tivesse dificuldade para parar de beber, que geralmente quem tem problema com álcool vai ter dificuldade, e a minha esposa ela fosse assim, indiferente a isso, eu acho que eu ia me sentir muito sozinho nessa relação. Eu acho que eu ia me sentir muito abandonado, porque na minha cabeça, sou eu
tenho eu converso com a minha esposa sobre isso, e a gente se fala abertamente sobre isso. Eu tenho a expectativa de que se eu tiver uma doença ou um problema, ela vai me apoiar. E que se ela tiver um problema, eu vou apoiar ela. E se ela não me apoiasse numa coisa dessas, com a justificativa meramente de que ela quer curtir um pouco lá e beber, eu ia ficar muito triste. Eu ia... Porque isso significa, na minha cabeça, um modelo de relação que não é o que eu estou procurando. Entendeu? Eu estou procurando estabilidade, eu estou procurando uma estrutura, inclusive para criar o filho da gente. E eu quero ensinar para o meu filho respeito, companheirismo, parceria. Eu quero ensinar para o meu filho, se ele quiser seguir isso ou não, mas eu quero mostrar para ele um exemplo de uma relação próspera, construtiva, baseada em valores que eu julgo importantes. E colocar o álcool acima disso me parece uma decisão tão sem valor, tão assim, sabe, desperdício. Me gera até uma tristeza pensar nisso. Que, eu estou comparando uma parceria, uma construção de vida, uma confiança. Eu estou comparando o peso disso com uma curtição de final de semana. Não sei, na minha sensação é de uma coisa tão vazia. Uma curtição de final de semana pesa, sei lá, tanto assim. Né? Eu até terminei, até fiquei baixo astral de pensar isso aí. Com essa, tipo assim, você vê como os valores ficam, né? Cada um tem os seus, né? Quem sou eu para julgar? Mas para mim seria uma coisa assim muito pesada, né? Que diz muita coisa, não só uma mera, será que eu bebo ou não? Acho que é muito forte. Mas, de novo, esse sou eu, tá? Você pode pensar diferente, eu não tô aqui para dizer o que é certo e errado. Gente, foi um prazer. Se você gostou desse conteúdo, ajuda aí, compartilha. É muito importante para quem cria conteúdo assim como eu, ainda mais um conteúdo tão sensível, que você compartilhe. Joga para pessoas que você acredita que podem se beneficiar disso. Comenta, fala para as pessoas, olha, tem um médico lá que fala sobre esse assunto. Porque esse tipo de assunto ele é sensível. As redes sociais, principalmente no Brasil, elas limitam muito os anúncios. Então, e a maioria dos produtores de conteúdo, eles conseguem atingir as pessoas pagando para as plataformas entregarem o conteúdo, mesmo que é gratuito. Então, quando eu decido falar de um assunto sensível, eu preciso mais do que nunca contar com você que me assiste. Se você acha que o meu conteúdo vale a pena, que você me ajude, né? Eu preciso de você muito para que você compartilhe, para que outras pessoas possam conhecer esse conhecimento, né? Possam ter acesso a esse tipo de informação, né? Que é uma das formas que é necessária aqui para que a gente continue, né? Criando um espaço diferente, né? Para que as famílias possam não viverem tragédias que poderiam ser evitadas, né? Para construir, né? Colaborar com pessoas que tenham interesse em viver coisas melhores, tá certo? Então eu conto com você, se você acha, só se você acha que vale a pena esse conteúdo que eu faço, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!